Hoje, a taxa de detecção de câncer de mama por sistemas baseados em IA é muito maior do que a analisada exclusivamente por humanos. 80% das empresas vão usar algum tipo de IA vertical. Eu tenho aquela IA que é só minha, eu que criei, e isso é um fator de vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. Você tem uma quantidade de agentes autônomos ou de modelos verticais, modelos especializados, e que a gente vira um mero operador, orquestrador dessas coisas todas. A IA traz um potencial de melhorar a educação. Então você imagina uma IA especialista em educação de crianças do 5º ano. E aí, Marinho? Fala, Fábio. Mais um episódio. Mais um. Tomando aqui, tá parecendo um negócio meio Jô Soares, né? Que ninguém sabe o que tem dentro da caneca, né? O meu é café frio. Eu falo pra caramba, tem que tomar água. Legal, Marinho. Bate-papo de hoje é o quê? IA vertical. E Isso? aí? Vertical IA? IA vertical? IA vertical. Aí, Vertical AI. Ah, vertical AI. Né? Tem que falar bonito. Eu não sei o que é, estou aqui para aprender e tirar todas as dúvidas que foram surgindo no caminho. O que seria uma IA vertical? Aliás, IA horizontal. O que seria uma IA horizontal? Acho que o termo correto seria uma IA generalista, né? Ok. Acho que é um termo mais correto. Mas não tá errado falar em IA. Se tem IA vertical, tem que ter IA horizontal. A IA horizontal são essas IAs genéricas que servem para tudo, né? Talvez certamente o ChatGPT é um exemplo de uma IA generalista. Minha esposa... Ah, isso é maneiro de falar agora. Minha esposa começou a usar o ChatGPT tem 2 semanas. Jura? Cara, porque ela viu eu usando, eu tô usando pra caramba. Aí ela, falando comigo coisas assim da vida e tal. Mas você acha que dá pra fazer isso? Ou dá pra botar Durepox? Eu falei, como é que faz? Eu falei, cara, pergunta pro chat. Ela baixou, aí tá pagando os R$100 por mês, os R$50 por mês, não sei. Aí ela... Ontem mesmo, qual o nome do lugar que a gente... Itanhangá, que é a ilha? É essa, não? Onde é que é a ilha? Ilha do Governador? Não. Gigoia, Ilha de Gigoia, lá na Barra? Não, Paquetá. Que só vai... Aí ela... será que dá pra morar em Paquetá? Não sei o que, tava conversando com meu pai, né? Que você não mora em Paquetá? Sei que ele mora em São Pedro. Vem pra Paquetá mais próximo. Ele falou, garoto, eu vou ficar ilhado. Isso aqui, ela... Tem barco pra toda hora. Aí ele, que barco pra toda hora? Ela... Calma aí que eu vou perguntar pro meu amigo chat. Eu juro por Deus. Ontem ela fez isso. Ela queria saber qual é a frequência de Vou barco. perguntar pro meu amigo chat. Chat. Aí ela fala isso, meu amigo chat. Chat, pra Paquetá, quanto tempo vai a barca, vai e vem? Você acha que é legal uma pessoa de tal idade morar lá? Não sei o quê. Qual seria a sua recomendação? Nananana. Ele mora em São Pedro pra fazer essa mudança, valeria a pena ou não? Não sei o quê. Nananana. A família mora aqui no Rio e tal. Aí o ChatGPT foi lá e mandou. Eu falei... Ela, meu amigo chat está falando, não sei o quê. Eu falei, caraca, maluco, bizarro, cara. O pessoal aqui do estúdio que a gente aluga aqui para fazer o podcast contou que tem um pessoal, um cara, não sei, que faz um podcast com o ChatGPT falando em tempo real. Eu até gostei da ideia, vou dar uma replicada aqui no podcast. Essa ideia é maneira, né? Cara, essa ideia é boa. Bem legal, né? Mas então essa seria a chat horizontal, mas a normal, generalista. É aquela IA que ela não é especialista em nada, ela é generalista, né? Eu consigo falar sobre qualquer assunto sobre vale a pena morar em Paquetá ou não, entendeu? E aí, em contrapartida, as IAs verticais ou IAs especialistas são justamente isso, IAs que foram treinadas para um assunto específico, né? Tá. E isso tá começando a permitir que as empresas, né? Enfim, as pessoas façam coisas muito legais, que são muito especialistas, né? E aí você tem, assim, tecnicamente falando, você tem 2 formas de você criar uma IA, falando especificamente LLMs, né? Você tem os LLMs, que são os Large Language Models. Em cima de LLMs você tem os Machine Learnings, né? Então, você pode criar um Machine Learning, um modelo de Machine Learning proprietário seu, ou você pode usar uma LLM de mercado, open source, e especializar ela. Entendeu? A gente pega um dos caminhos é você pegar uma LLM de mercado, genérica, generalista, e fazer um processo que a gente chama de destilação. Destilação é eu tirar desse modelo um monte de coisa que não é relevante para uma coisa específica. Isso eu entendo bastante. Destilado tá comigo. É verdade. Eu entendo muito. É um pouco isso, né? Você dá uma destilada no processo mesmo, Mas né? isso tem a ver com... Isso é próximo ou é muito do outro oposto do agente autônomo? O agente autônomo não é bem especialista, né? O agente autônomo é um processo automático
que usa a IA de alguma forma, né? Seja para tomar decisão ou para processar algum tipo de informação. Então, são coisas complementares. Você pode ter um agente autônomo que usa uma IA especialista, porque precisa resolver um assunto especializado, ou você pode ter um agente autônomo que usa uma IA generalista de atendimento, por exemplo. Você não sabe o que o usuário vai falar do outro lado, se ele vai perguntar sobre paquetar ou se... né? Então, assim, é um outro assunto que tem a ver, mas não... Uma IA especialista, ela, assim, de novo, a gente sempre fala isso aqui no Backlog Talks, ela não dá pra rodar independente, né? Tipo assim, pô, vou criar uma IA especialista em contabilidade. É meio arriscado você deixar a contabilidade da sua empresa numa IA especialista sem nenhum ser humano validar o que ela tá falando, né? Olha, Marinho, é arriscado até o ponto em que ela consegue fazer tão bem que ela deixa de ser arriscado. Sim. Entendeu? Então, o começo do processo certamente é um processo supervisionado, onde você tem um humano validando se o que ela está fazendo de fato está fazendo a conta certa, né? Hoje a gente fala de IA, foi até o assunto do nosso outro episódio, dois episódios atrás, que é a parte de desenvolvedor, né? Hoje o cara usa IA para criar código, mas ele tem que revisar. Pode ser que a gente chegue num momento em que ficou tão bom, não precisa mais. Toda vez que eu reviso, não conserto nada, para que eu vou revisar? Né? Isso vale para o contador também. Né? Mas o momento que a gente está na história dessa tecnologia ainda é um momento de supervisão, onde a gente está olhando, vendo se está... Assim, a própria o ChatGPT especialista, o normal, né? Eu já perguntei algumas coisas em que ele falou assim, ele deu a resposta, ele botou as fontes, que o 4.0, 4O, sei lá, ele dá as fontes, mas aí no final ele bota um disclaimer. Mas para poder fazer isso, procure um ele próprio, contador, né? Procura alguma coisa, que ele falou assim, pô, isso aqui são todas as fontes, são todos os dados da internet, mas, cara, procura um profissional aí. Então, acho que ele, ainda lá no sistema, no back-end, tá se passando a mensagem que não dá para ser tão independente assim, né? É um processo ainda que está sendo feito, né? Então, assim, continuando a questão da como é que se cria, né? Você pode pegar um modelo generalista e destilar ele, ou seja, você tira a informação que é irrelevante, e você adiciona informação específica. Né? Então, você pode fazer isso faz um fine tuning, que a gente chama, né? Você especializa um modelo genérico. Isso é possível de ser feito. Outro caminho é você treinar o seu próprio modelo com os seus próprios dados. Né? E esse modelo vai ser altamente especializado. Então, por exemplo, uma clínica de raio-x pode criar um modelo para analisar imagem de exame de câncer de mama, por exemplo, é um caso real. E ele fica tão bom naquilo que ele acaba sendo melhor do que o ser humano. Hoje, a taxa de detecção de câncer de mama por sistemas baseados em IA é muito maior do que a analisada exclusivamente por humanos. Caramba. Mas para isso você precisa ter uma IA altamente especializada. O meu questionamento é que essa IA é uma IA... assim, profissional, né? Você não consegue fazer em casa de bobeira, assim. Você precisa de uma equipe, você precisa de uma estrutura. Você precisa de volume de dados muito grande. O próprio processo de treinamento desse modelo requer uma capacidade computacional grande, que não custa barato, não é um negócio trivial de ser feito. Não é trivial. Não dá pra você em casa, pô, vou fazer uma especialista para poder postar no Instagram. Não vai quando você pega uma IA generalista, um chat GPT, e cria lá um GPT dentro dele e sobe alguns documentos... né? Você está fazendo um fine tuning, isso você faz dentro de casa. Só que, obviamente, que não é... Só que é muito limitado. Entendeu? Se você estiver falando de muito volume de dados, você não vai conseguir fazer isso com o chat GPT. Quase que a gente está comparando a um estagiário não remunerado, primeiro período da faculdade, vai lá só para carregar caixa, contra um especialista, já está há anos no mercado e tal. É um nível assim. Né? E até para você desenvolver uma IA especialista, uma IA vertical... as pessoas que estão envolvidas nesse projeto têm que ser especialistas naquele assunto. Né? Como é que eu vou dizer que a minha IA que detecta câncer de mama é melhor do que o ser humano se eu mesmo não sei, né? Não tem como. Então, não é trivial você criar IA verticais. Você precisa de equipe, você precisa de dados. A qualidade do dado é extremamente importante para o sucesso desse projeto, né? Tem uma expressão no mercado muito interessante, né? Que é shit in, shit out. Então, se eu treino uma IA com dados de merda, a IA vai ser uma merda. Entendeu? Não tem milagre. Né? E isso é um pouco também da variação de qualidade dos modelos generalistas. Por que um é melhor do que o outro? Ou por que um é melhor para uma coisa e o outro é melhor para outra? É porque, de alguma forma, os dados que foram usados para ser treinados
puxaram mais para um lado. Uhum. Por exemplo, a Anthropic está se mostrando um modelo, os modelos da Anthropic, né, o Sonnet, etc., estão se mostrando muito bons para código. Né? Outros modelos não são tão bons para código. Uhum. Né? E aí você começa a ver algumas especializações, né? Qual modelo é bom para isso, etc. Mas no caso das IAs verticais especialistas, você tem uma gama de possibilidades enorme. Você acha que esse mercado é um mercado possível de a gente... Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. É possível você criar uma empresa, uma solução que atenda esses serviços? Ou é uma coisa que vai nascer de dentro da indústria, de cada indústria vai criar a sua IA especialista? Tem uma estatística do Gartner que fala que, acho que em 2 anos, 2026 mais ou menos, sei lá, 80% das empresas vão usar algum tipo de IA vertical. Caramba. Então eu acho que vai nascer dentro das empresas. É. E isso acaba sendo um fator de vantagem competitiva. Eu tenho aquela IA que é só minha, eu que criei, e isso é um fator de vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. Sendo Entendeu? uma coisa meio saudosista aqui, imagina na época do Camiseteria botar uma IA especialista pra ver as melhores estampas. Caralho, Muito isso é legal. loucura, cara. Pra quem não sabe, É. eu fundei o Camiseteria em, sei lá, 2005, e o Marinho trabalhou comigo durante vários anos. 6 anos. É. Pô, eu pensei nisso agora, deu um lampejo aqui. Falei, Ia ser muito legal, né? Porra, aí a gente estaria muito, muito no topo do mundo, cara. Porque ia ser o suco do suco, né? Porque o Camiseteria era o que tinha as melhores estampas, assim, era o maior do Brasil. Então... Mas, por outro lado, você tem também a geração de imagens usando IA, né? Qual é o papel do designer numa comunidade como essa, onde IA pode ser criada? Entendeu? Tem as ameaças também. Tem as ameaças também, não sei. Mas sim, eu posso desenvolver uma IA especializada em fazer estampas de arte pop, sei lá. Imagina. Né? Ia estourar, mano. Muito legal. Não ia ter erro. Mas é nisso que eu acho que vai nascer as vantagens competitivas das empresas, né? Nos seus próprios processos de IA especialistas. O problema é que muitas empresas demoram a se preocupar com os dados. E aí é a história do sit in, sit out. Entendeu? Quem começou a se preocupar com dados há 10 anos atrás e hoje tem dados de qualidade, já tem uma vantagem. Pode criar modelos especializados e proprietários que ninguém mais tem. Entendeu? E isso virar uma vantagem competitiva. Talvez vire... Tô pensando até em um subserviço que uma empresa... Sabe aquelas empresas que... Por exemplo, a própria Amazon tem isso. Tem Amazon Service, tem Amazon não sei o que lá, Amazon Prime. São empresas satélites, mas que funcionam para servir a empresa principal. Mas que acabam gerando serviços e produtos para outros do mercado. Por exemplo, tô numa empresa de varejo. Tem uns dados lá muito bons. Aí eu vou e faço uma IA especialista em varejo. Eu posso vender essa IA especialista em varejo, essa solução, para outras empresas de varejo no mercado, entendeu? Aí você pode fazer isso sem abrir o modelo, né? Você oferece via API, como faz OpenAI, etc. Exatamente. Pode. Isso aí seria muito interessante. Vou dar um exemplo. Tem uma IA brasileira, eu acho que chama Maritaca, se eu não me engano. É um LLM especializado em português do Brasil. Então o cara pegou uma LLM de mercado, fez uma destilação, fez um treinamento específico para português do Brasil, modelo fechado, e ele vende isso via API. Tem um chat lá que você contrata lá, pagando X reais por mês, mas você também pode usar ela via API. Entendeu? Acho que é Maritaca, se não me engano. Não sei se Maritaca é o nome do modelo ou o nome da empresa, alguma coisa assim. Mas tá lá. Pô, interessante, entendeu? Isso. Né? Então é um caso, assim, porque especialização você tem vários níveis, né? Tô pegando um modelo que fala centas tantas línguas e tô especializando ele em português, mas ainda assim ele é generalista, ele fala de todos os assuntos, fala de Paquetá, fala de câncer de mama, entendeu? Sim. Aí eu posso ir, então são níveis, quanto mais especializado, talvez mais valor ele tenha. Claro. Né? É muito. E é aquilo que a gente estava falando até isso, por mais que tenha muito IA envolvido, não sei o quê, mas também tem muitos empregos, assim, que o ser humano vai precisar olhar isso, criar isso e atentar isso e priorizar qual IA especialista criar agora e tal. Então realmente um novo mercado mesmo. Né? Você pode pensar, Marinho, estou pensando aqui agora que no futuro o papel das pessoas, dos trabalhadores, seja um papel muito mais de orquestração. Você tem uma quantidade de agentes autônomos, uma quantidade de IAs autônomas ou de modelos verticais, modelos especializados,
E que a gente vira um mero operador, orquestrador dessas coisas todas para que atinja o objetivo de negócio. Eu acho que a educação deveria acompanhar isso, cara, porque eu acho que a educação não tá acompanhando isso não, cara. Eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que a IA traz um potencial de melhorar a educação. Então, você imagina uma IA especialista em educação de crianças do 5º ano. Entendeu? Ou uma de matemática específica. Essa semana mesmo eu vi uma IA americana, um serviço, na verdade, que é um tutor para crianças, né, ensino fundamental, ilimitado por $10 por mês. Ensina todas as matérias. Caralho. Cara, e é incrível. Funciona por voz, assim como o cara aqui do podcast conversa com uma IA, a criança conversa com uma IA. E a IA explica para ela a conta de 2 mais 2, de multiplicar, dividir, os assuntos de português e inglês. Aquela coisa de cada criança tem um ritmo diferente, vai estar junto, né? Tá acontecendo. Né? E qual é o problema da educação hoje? O problema da educação é que você tem um problema de escala. Você precisa botar 20 pessoas dentro de uma sala, você precisa botar um professor e um assistente, você precisa ter método de processo. Você não consegue pegar isso e escalar. Uhum. Né? Você precisa construir escola, você precisa construir sala, você precisa treinar professor. A IA permite que a gente tenha escala. Não só uma educação personalizada, mas também em escala. Essa IA que eu citei aqui, eu não me lembro o nome, mas posso deixar aqui nos comentários de repente, é um tutor. Ainda não substitui lá a instituição de ensino por uma questão até regulatória, legal, mas já é isso acontecendo. Entendeu? Eu posso pegar aquilo aqui e aplicar para todas as milhões de crianças do Brasil e acabar com o analfabetismo. Se houvesse a infraestrutura, né? É uma questão teórica, né? Mas eu vejo assim, o que você está falando talvez é a questão da educação profissional. Uhum. Fazer as pessoas entenderem sobre IA, porque elas vão usar isso no trabalho. Sim. Mas, novamente, a IA também pode ajudar nisso. Entendeu? Então, assim, o futuro é, ao mesmo tempo, brilhante e caótico, né? Vai requerer muita mudança na cabeça das pessoas. Mas a coisa vai acontecendo aos poucos. A sua esposa já está usando o ChatGPT para perguntar de Paquetá. Entendeu? Aí amanhã ela está querendo entender melhor. Para fazer uma pergunta sobre Paquetá, é melhor o ChatGPT ou o DeepSeek? Uhum. Entendeu? Vai aos pouquinhos, vai penetrando na sociedade, né? Sim. Sim, as empresas vão buscando soluções. Hoje eu vi uma estatística que quem mais usa celular, tempo de tela, são os idosos. Coisa que intuitivamente... Mais que as crianças? Porque criança, em algum momento, ela para chutar uma bola. Por mais que a gente critique, fale que não é igual na nossa época, e o caralho. Na verdade, a sua época é diferente da minha, mas... por mais que critique... Chama de velho, pô. Por mais que a gente fale, mas ainda assim a criança em algum momento dá cambalhota, fica de cabeça para baixo, chama o pai e a mãe, vai comer um sorvete, sujo, entendeu? Tem alguma... O idoso não tem esse momento de, vou dar uma pirueta aqui, pô, não. Então, tipo assim, é o tempo assim... Mas por que eu tô fazendo esse comentário? Porque eu tô fazendo o link do que você falou da minha esposa já usando o ChatGPT e a IA vai inserindo na sociedade. Porque assim, a gente acaba aprendendo a usar as ferramentas. Tinha assim, nos anos 2000... que gente idosa não ia saber usar celular, e não sabia. Fala, como é que faz isso aqui? Mas, hoje em dia, cara, porra, meu pai tem 71 anos. Vai na marra, né? Aprende na marra. Porra, ele só... usa aqui o bloco de notas para anotar todas as receitas e não sei o quê. Porra, tudo que eu tenho que comprar, não sei o quê. O bloco de notas dele é quase um livro, um caderninho. Ao invés de ele anotar no caderninho, anota ali. Eu tô aqui. Aí usa muito o WhatsApp. Porra, tô no grupo do WhatsApp que manda não sei o quê. Fiquei sabendo de não sei o quê. Eu falei, o cara tá no grupo do WhatsApp. Mas tudo bem. Então, assim, eu venho aqui no Google, aí eu pergunto, porra, aquele macaco, ele é louco por biologia, né? O macaco, ele fala o nome do macaco, da cauda preta, que tava em extinção. Eu fui ver aqui que pegaram a filmagem nova, não tá em extinção. Porra, tô falando. Eu falei, caralho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tem uma coisa muito de que a velha geração não vai saber usar a tecnologia nova, mas na verdade sabe, né? Aprende, sabe. Né? Tipo, talvez não tão profundamente quanto uma geração. Não vai ser um profissional, mas vai conseguir inserir na vida ali. Com certeza. E IA não vai ser diferente. Né? E essa coisa das IAs especialistas, ela vai dominar todos os campos. Tudo. Entendeu? Esse microfone vai ter uma IA especialista em fazer engenharia de microfone, sei lá. É possível pensar nisso.
no É possível futuro. botar... É porque você não precisa botar no microfone. Você pode botar uma IA no computador que, tipo assim, pega o áudio e já transforma o áudio no melhor que você quer. Eu quero que esteja um áudio como se fosse numa festa. Uhum. Já faz. Quero que fosse... Tradução simultânea, imagina, já tem isso, né? Já tem. Eu posso estar falando aqui em português e tá saindo ali em inglês, Inglês com no meu áudio- tom de voz, Com na minha áudio, voz. com áudio tratado, assim, Com áudio límpido, tratado. sem eco, sem nada, assim. É. Eu não sei se você vê no Instagram, eu vejo umas propagandas de um serviço qualquer, nem vi, só via propaganda. Mas que você pega uma música que você gosta e você grava a música com a sua voz. Eu já vi essa parada aí. Pô, super legal, né? Imagina. Mas eu fico pensando também o quanto... É que eu não fiz esse exercício, mas eu falei assim, sabe o que seria legal da gente fazer? Todas as inovações que tinham nos anos 60, 70, 80, e ver tudo que vingou e o que não vingou. Tinha muita coisa lá que a gente fala, porra, isso aqui é o futuro que quando tu vai ver, tu, cara... Cara, e não rolou. Mas se você pegar os Jetsons, lembra dos Jetsons? Sim, sim. Cara, quase tudo aquilo aconteceu. Robô que fica limpando a casa, você tem robô que limpa a casa, né? Não é daquela forma, né? Não é um negócio em pezinho, né? Com um aventalzinho. Com aventalzinho, É um robôzinho redondo. Mas é um redondo. Mas a função é essa, né? Um robô que limpa a casa e tal. Ligação de vídeo. Ligação de vídeo, cara. A gente faz isso o tempo inteiro. Nos anos 60, essa parada. Né? Então é legal. Mas certamente tiveram algumas que eram viagem, né? Sim. É muito maneiro. Novo toca-fitas, aí você fala, pô, nem existe mais isso e tal. Mas assim, acho que a IA, de maneira geral, a IA especialista, acho que a IA especialista, mais do que a IA genérica, talvez seja, do ponto de vista empresarial e de oportunidade, o que a gente tem de mais... A área que a gente tem mais oportunidade daqui para frente são as IAs especialistas. Uhum. Começar a criar novos modelos. Está barateando o processamento, a criação de modelos está ficando cada vez mais barato, novos processadores o tempo todo, a destilação de modelos existentes é muito mais fácil fazer hoje. A pessoa já entende. Quando saiu o ChatGPT, você tinha meia dúzia de cara que entendia o que era um LLM. Uhum. Hoje não, todo mundo entende, pelo menos a galera técnica, né? Sim. A sua esposa certamente não, mas, enfim, Mas eu é entendo muito mais acessível É. o conhecimento. O conhecimento vai se propagando. E eu acho que a IA genérica tem muito que evoluir, sem dúvida, mas ela já mostrou que veio. Entendeu? Não, já está inserida. Já está inserida. As IAs especialistas ainda não. E são tantas as possibilidades de especialização que isso abre um leque de oportunidade gigante para tudo. No microfone, do câncer de mama, tudo vai poder ser impactado por uma IA especialista. Mas você precisa desenvolver. Entendeu? Talvez as empresas estejam se preocupando agora, estão começando, ou fizeram isso há poucos anos, a começar a coletar dados de forma organizada. É que você tem que ter muito dado, né? Também isso. Né? Large Language Model não tem esse nome à toa. São modelos grandes de linguagem e precisam, de fato, de muito dado para processar. Até os modelos de Machine Learning, que não são LLMs, né? São, enfim, o modelo lá de uma análise de um RX de um raio-x não é um LLM, não tem linguagem, ele só tem imagem, né? Mas é um modelo de Machine Learning no final das contas. Mas você precisa de uma quantidade absurda de dado, de imagem, e não só da imagem em si, mas da imagem identificada. Olha, aqui tem um câncer de mama. Para quê? Para que quando a IA recebe uma imagem nova, ela fala assim, olha, tem um tumor aqui. Porra, é foda, né? Entendeu? Não é tão simples fazer isso aí, não, cara. Isso é bem complexo. Vou dar um exemplo aqui, não sei se você sabe. Você viu aquelas... Acho que a gente já falou disso aqui, não me lembro. O CAPTCHA, que aparece em alguns serviços que você precisa... Sim. me diz aqui onde é que tem uma bicicleta. Ou então me escolhe todos os quadradinhos que tem um ônibus. Sim. Né? Você está treinando a IA para identificar numa imagem um ônibus, um passarinho, etc. É isso. Para coisas genéricas, funciona. Todo mundo sabe o que é um ônibus, a bicicleta é um passarinho. Né? Agora, você imagina que você pegar... Vou mostrar uma foto de um raio-x de um câncer de mama aqui, me aponta onde é que tem um tumor. Não vai funcionar. Você precisa de especialista para fazer, identificar. Né? Então, é um campo completamente novo e até bastante trabalhoso para você ter os dados dados de qualidade, de forma estruturada, para poder treinar modelos. E essa é a construção que as empresas precisam fazer. Você acha que a gente corre um risco? Aí eu estou falando no futuro de 10, 20 anos para frente. Mas a gente acabar entrando num ostracismo, então a gente se escorar
nessa IA, tipo assim, daqui a 20 anos, uma nova pessoa vai se formar em medicina. Ele já vai sair da faculdade sabendo pedir para uma IA especialista a identificar um câncer. Então ele não vai ter aquele background ali, sabe assim? Então, não sei até que ponto os profissionais, a gente está usando medicina como exemplo, mas de todas as áreas, não podem perder um pouco de nível assim de independência, sabe? Assim, isso é uma coisa meio Qual foi a ruim. última vez que você fez uma conta de dividir um papel usando o resta 1? Entendeu? É isso. A evolução da humanidade permite que a gente não precise mais se preocupar com determinados detalhes. É. A gente vai criando camadas de abstração. Isso é muito comum em desenvolvimento de software, né? Ninguém programa em assembly hoje, Uhum. né? Assembly é a linguagem mais baixa que existe. A gente foi criando linguagens cada vez mais abstratas, né? Camadas de abstrações maiores, de forma que fica muito mais fácil você programar aqui em cima. Isso é verdade também na vida, de maneira geral, né? Antigamente a gente andava numa trilha no meio do mato, hoje a gente tem um asfalto. Ninguém sabe andar na trilha no meio do mato. Você não anda com facão por aí abrindo trilha, você tem uma estrada. Você não precisa mais ter um facão para abrir o caminho onde você vai para ir trabalhar. Você tem uma estrada, uma rua. Então, uma camada de abstração. Entendeu? Então, não é ruim. E isso abre espaço no nosso desenvolvimento, até mental, para que, eu não preciso aprender a matar um javali que aparecer na minha frente na trilha, porque eu sei que eu não vou encontrar um javali na minha frente na trilha, porque tem uma rua. Uhum. E isso me tira preocupação que eu posso... Energia, que no final das contas é energia mental e física, que eu posso aplicar para outras coisas e criar coisas novas. Sim. Entendeu? Então é bom eu não ter mais o javali para matar no caminho para o trabalho. Uhum. Entendeu? Porque isso me abre espaço para outras coisas. Então não é ruim você... Aquilo que está resolvido pela tecnologia, eu tenho que voltar. Uhum. É uma evolução da humanidade. A história da evolução da humanidade é isso. Já hoje, se você for olhar, tem muita coisa que o médico não vai entender. Tipo assim, toma ibuprofeno. Por quê? Porque sim, mas não foi ele que pegou as ervas e extraiu do sei lá o quê. Porque em algum momento, para criar o farmacêutico, pega de elementos, né? E vai fazendo. Isso eu acho que é uma grande verdade. Qual foi a última vez que você foi no médico e você pegou uma receita médica escrita à mão? Eles imprimem hoje, né? Tudo é impresso, cara. Primeiro que era um problema. Até porque a letra do médico é uma bosta. Ou seja, ele não precisa mais escrever. Não tô falando que ele não precisa mais escrever, né? Na prática, ele não precisa mais escrever. Nesse aspecto do trabalho dele, ele não precisa mais escrever. Sim. Ele tem lá um documentozinho no computador dele que ele só manda imprimir, bota o nome do paciente e manda imprimir, acabou. Sim. Entendeu? Isso é uma evolução. Verdade. Então, o médico, o ibuprofeno, cara, eu não preciso, eu sei que ibuprofeno é para aquilo, todo mundo já sabe e pronto. É um conhecimento adquirido, praticamente. Então, eu não vejo como uma coisa ruim. Eu vejo como uma evolução natural das coisas. Mais uma camada de abstração do médico, entendeu? Sim. No final das contas, é tudo isso, né? Cada especialização que você faz é uma camada de abstração e vai tornando a coisa mais fácil. Até o ponto que a humanidade vai poder produzir tanta coisa bacana e que a gente vai responder coisas que a gente não sabe ainda. Qual é o sentido da vida? O que tem depois de um buraco negro? Enfim. O que é consciência? Entendeu? Ou a gente vai estar sendo escravizado pelas máquinas. Vamos ser extintos, né? É uma possibilidade também. Mas é isso, Marinho. Essa era a visão que eu queria trazer, né? Essa preocupação... As empresas precisam ter uma preocupação urgente sobre dados, se já não possuem. Uhum. Se possuem, precisam aprimorar, porque o diferencial de mercado do futuro está aí, está no dado. Já é isso bastante, vai ser ainda mais com as IAs verticais. Eu sinto que, pelo menos as empresas que eu passei e tal, realmente eles não dão atenção aos dados porque eles acham que é um custo, puramente custo, não é investimento, não vai fazer nada com aquilo, né? Pelo menos tinha essa visão e esse entendimento. Antes né? você acumulava dado, mas você precisa botar energia para analisar. Analista, sistema, etc. Não, até para armazenar o dado, para colher o dado é uma energia, para armazenar é outra. Para analisar é outra. São três. Agora, a fase da análise já ficou muito mais fácil com a IA. Né? Sim. Outro dia, a Microsoft liberou um sistema de análise usando IA gratuito, open source. Fantástico. Você pluga o dado e já faz um monte de coisa, tudo baseado em IA. Porra. Então, enfim, sabe, as coisas estão ficando mais acessíveis, mas você precisa começar a coletar. Mas é isso que eu tô falando.
Você falou isso agora nesse podcast pra galera. Quem começou a plantar 10 anos atrás essa disciplina e organização dos dados, hoje em dia vai começar a colher e vai começar a colher na frente de todos os concorrentes e com escala e muito rápido. Mas todo mundo que não se preparou para isso vai ter que começar a se preparar agora. E aí, cara... Já tá atrasado. Já tá atrasado. Já. E tem uma questão de cultura, uma questão de, pô... De investimento De também. investimento. E aí falta profissional, porque não é assim, vou armazenar dados. Não é assim. Então, aí vira toda uma questão de, pô, tô procurando profissional e não acho. Aí quando acho profissional tá caro demais, porque você entra numa questão de escassez de mercado. E aí não vale a pena o investimento. Aí, cara, muitas dessas empresas acabam falindo, né? Acabam ficando para trás, perde pra concorrência. Perde relevância e uma hora sucumbe, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tem que se preocupar com dados. A IA, em última instância, só existe porque existem dados, né? Senão não existiria, não faria sentido existir IA. E é uma preocupação que realmente as empresas têm que ter. Eu estava conversando com meu irmão, só para a gente fechar aqui, você falou da IA e tal, das coisas das máquinas e da ciência, né? O que é ser um ser pensante, né? Ciente, né? E eu acho que a IA já é um ser, né? Ela só não é um ser... É que eu não lembro como é que o meu irmão falou, que ele estuda antropologia e tal, ele falou melhor. Mas, tipo assim, a pedra existe. Ela só não tem ciência, né? Ela não pensa. Um animal existe e tem sentimento, mas ele, não, de novo, não tem ciência. O ser humano tem ciência, né? Ele sabe que existe e tal, e tem ciência disso. A IA é um tipo de pensamento... tem um pensamento ali, só que não é um pensamento ciente. É uma porra assim, meio assim, sabe? Mas já tem alguma coisa ali. Não é a nossa inteligência, não é o nosso sentimento, não tem emoção. Mas já tem uma rede neural, é uma coisa assim que quero dizer, sabe? A questão da rede neural é uma analogia à rede neural humana, mas ela não é de fato uma rede neural biológica, né? Não é biológica, mas esse é o ponto que eu tô querendo dizer. O fato de não ser biológico invalida. Aí entra o papo filosófico, tá? Mas, tipo assim, uma pedra não é biológica, é orgânica, mas não é biológica. Uhum. Mas existe. Ela não é porque ela não sente dor que ela não existe. Uma visão em relação à IA é que a IA, de fato, ela não existe. Enquanto um ser, como você disse, ela não existe. O que ela transparece é que parece fazer para nós humanos que ela exista. Sim. Mas ela só tá cuspindo letras numa tela, entendeu? No final das contas é isso. Que depois de milhões e milhões de testes, ela entendeu que essas são as melhores, essa é a melhor resposta possível para essa letra. Parece ser uma inteligência. Mas é uma coisa meio fake, mas que faz sentido, né? A coisa deixa de... fake com certeza né? Sim. Porque foi criada, né, do nada. Ela inventou aquilo ali. Mas ela inventou uma coisa que faz sentido. Esse é o ponto. E o sentido que ela cria faz nós humanos pensarmos que aquilo ali é um ser. Mas não é. É um mero algoritmo. Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, daqui a 700 anos, que tiver um cachorrinho aqui, feito de IA, que simula um cachorro, mas você sabe que é uma IA. Então, você pode chutar a cabeça desse cachorro? Então, mas aí você tá saindo do software e indo pro hardware. Aí a coisa existe. O robozinho tá lá. É metal, engrenagem, óleo e energia. Ele existe, é que nem a pedra. Entendeu? Você saiu do mundo software e foi pro mundo hardware. Uhum. Ou seja, que se você programar aquele robozinho, aquele cachorrinho robô para morder tua perna, ele vai morder tua perna e vai doer. Entendeu? Então aquilo existe. Aí é um pouco diferente. Entendeu? Aí já entra... Aí, qual é o nome do... Asimov, sei lá. Asimov. Aí você já começa a entrar na o novo livro. Se ele tivesse vivo, ele escreveu isso. Porra, se tivesse vivo, ele ia estar maluco. Ele previu várias coisas. Né? Porra, esse cara foi muito bizarro. Ele era bizarro, a figura dele era bizarra, né? Você vê a foto dele, um cientista maluco. Muito bom. Recado dado. Muito dado. Vamos armazenar os dados. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, valeu.